Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Quando tratamos sobre a questão, o que significa ser cheio do Espírito Santo, a bem da verdade esse assunto tão atual, não é, tem sido deturpado pela grande maioria dos ditos evangélicos. Por quê? Porque, segundo a mentalidade dessas pessoas, ser cheio do Espírito Santo é balbuciar palavras ininteligíveis, cair no chão, entrar em êxtase, não é? E coisas semelhantes. Contudo, à luz da palavra de Deus, a palavra encher significa simplesmente ser controlado por algo. Há um texto interessante, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, verso de número 28, onde diz que os judeus ali se encheram da ira. Percebe? Significa tão somente dizer que eles foram controlados pela ira. Portanto, meus irmãos, quando a expressão cheios do Espírito Santo aparece na Escritura, significa simplesmente ser controlado por Deus. É ter a minha mente, as minhas emoções, vontades, desejo, volição controlada pelo próprio Deus. O texto célebre da carta aos Efésios, capítulo 5, verso de número 28, Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." O verbo enchei-vos está, na verdade, no tempo presente. E, portanto, a melhor tradução seria assim: continuem se enchendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós, todos os dias, não é, cotidianamente, precisamos de sermos cheios do Espírito. Ou seja, o enchimento de ontem não serve para hoje. As vitórias que consegui ontem não servem para as de hoje. Todos os dias precisamos ser cheios de Deus. Todos os dias precisamos depender de Deus e buscar o seu enchimento sobre as nossas vidas. É interessante que Paulo usa aqui o exemplo, não é? E a linguagem bíblica, o símbolo do vinho, não é? Por quê? Porque da mesma sorte como alguém está sob o domínio do álcool, não é? Assim é o crente. Ele deve estar sob o domínio de Deus. Ele deve de fazer conforme o Espírito lhe dirige para fazer e a sua própria palavra determina. Portanto, quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, significa simplesmente ser controlado pelo próprio Deus. Algumas pessoas entendem, não é? E desde pequeno eu ouvi uma certa ilustração que é como se fosse um copo, não é? Debaixo de uma torneira, e a gente abre a torneira e a água vai enchendo o copo até que finalmente a água transborda, não é? À luz do contexto de Efésios 5, o conceito de encher aqui não tem conotação ou relação nenhuma com quantidade ou conteúdo, como se nós fôssemos recipientes ou receptáculos vazios, né, que precisa de certa quantia de combustível espiritual para prosseguir. Em Efésios 5, o verbo encher-se de Deus não tem relação nenhuma com isso, mas tão somente ser controlado, ser totalmente dependente de Deus. Isso é tão notório, meus irmãos, porque na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22, o apóstolo Paulo lista para nós os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, segundo Paulo, não é ficar gritando dentro da igreja como verdadeiros malucos, né? Não é ficar contorcendo-se, não é ficar falando meia dúzia de palavras que não fazem sentido algum. Segundo Paulo, ser cheio do Espírito Santo, o próprio Paulo diz, mas... Ora, o que é o mas? É o contraste, não é? Paulo está contrastando o que ele vinha discorrendo, porque desde os versos de número 19 ao 21, Paulo lista as obras da carne. Contudo, no verso 22, ele vai contrastar mencionando as obras do Espírito. E ele diz, mas o fruto, percebe? Não são os frutos, mas o fruto
E Paulo vai listar, portanto, os gomos que acompanham o fruto do Espírito. E ele diz que o fruto do Espírito, isto é, o resultado de uma vida cheia de Deus, lá no livro dos Salmos, o salmista vai dizer sobre o fruto do teu trabalho. Isso é o fruto, é o resultado, não é? E Paulo vai dizer que o fruto, o resultado de uma vida cheia de Deus, o primeiro gomo é exatamente o amor. Por quê? Porque o amor é, na verdade, meus irmãos, o pontapé inicial. O amor, né, é o carro-chefe. Quando nós somos cheios de Deus, a primeira coisa que vai aparecer na vida do eleito do Pai é exatamente o amor. João 13,35 disse Jesus: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do crente, portanto, é o amor. E o gomo, o primeiro gomo que evidencia esta vida cheia de Deus é exatamente o amor, porque logo em seguida vem a temperança, a longanimidade, a alegria, a paz e assim por diante. Portanto, meu irmão e minha irmã, verifique se de fato você está sendo cheio de Deus ou sendo cheio de qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo. Ok? Abraço.